Salve, salve a todos, muito bem-vindos, boa noite. Aqui, professor Capec. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada da nossa disciplina de pós-graduação, na disciplina de armazenagem, distribuição e transporte, da nossa pós-graduação da UniFTech. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Então, hoje, no nosso segundo ciclo de final de semana, né, num total de 3, ou começando o terceiro encontro num total de meia dúzia, então vamos prosseguir com os trabalhos. Antes disso, sempre é bom, né, a gente frisar, lembrar que essas aulas estão sendo gravadas, assim como os 2 primeiros momentos, as 2 primeiras aulas já o foram, e disponibilizadas para vocês, no ambiente virtual ali do Moodle, tá. Então tem lá logo embaixo do link para, assistir a aula, eu boto depois a respectiva gravação, e eu escrevo ali, né, gravação da aula do dia tal, como título para vocês não terem dificuldades em identificar. Algo que eu estava conversando agora com o Charles e eu destaco para todos, as atividades a atividade, né, ou as atividades avaliativas, elas vão estar constando das aulas. Então, o que há de ser produzido e, consequentemente, o que há de ser entregue para fins de avaliação, está consta do decorrer das aulas. Então, precisa que vocês realmente assistam, para que possam tomar conhecimento e, obviamente, ciência, entendimento. E, ao fim, que é o que mais importa, que vocês se apropriem, né, das competências que a gente trabalha na disciplina e consigam, fazer as entregas devidas. As entregas aqui, pedagogicamente falando, né, é um recorte da vida real, então eu trago para vocês problemas que a vida nos traz amostralmente e peço que vocês proponham, né, soluções com perfil executivo, ou seja, tem que ser soluções reais, porque os problemas são reais, tem que ter capacidade de aplicar e justificar, né. Então vocês sempre é bom fazer essa ressalva, né, gente, isso aqui é uma pós-graduação que vocês têm que ter a capacidade de, entender o problema, primeiro entender o que é um problema, porque nem tudo é problema, depois ter capacidade de diagnóstico, ver fonte, ver causas, relação de causa e efeito, e aí dentro dos recursos, porque a gente sempre tem, né, uma variada gama de recursos, de limitações, de possibilidades, propor ações, considerando o time, entre aspas, que a gente tem, né, o time de recursos humanos, recursos maquinários, recursos de processos, enfim, recursos que a nossa organização e as nossas relações interorganizacionais dispõem. Então lembrar disso, né, que as soluções elas perpassam, não só pelos recursos internos, intra-organizacionais, mas como também pelos recursos interorganizacionais, externos, né. Então a gente tem que poder contar com fornecedor, com prestador de serviço logístico ou qualquer outro tipo de terceiro que a gente, tenha alguma relação. Tá bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com o áudio, vídeo? Tá bom. Hã, antes de entrarmos no bloco de hoje, pergunto, em relação ao bloco das 2 aulas passadas, tudo bem? Alguma coisa que queiram resgatar? Então tá. Vejam, lembrando, né, para fins de atividade avaliativa, ao final da aula passada, né, das aulas passadas, cada término de aula, eu vou passando as atividades. A dinâmica nossa das aulas tem sido de que jeito? No primeiro bloco, a gente debate o assunto, os assuntos que estão propostos a serem debatidos, fomentamos, compartilhamos experiências, isso é importante. E aí, no segundo bloco da aula, a cada aula, eu apresento para vocês os tais problemas. Eu falei que nem todo problema merece ser atacado, né? Ou seja, nem todo problema de fato o é. De fato, deve ser considerado um problema. Como assim, Capec? O que é um problema, na verdade? Então, por exemplo, hoje nós vamos ver aqui assuntos de
gestão de riscos. Calma aí que deu uma pausa aqui na minha tela. E embalagens, né, então questão do embalamento, aí no resquício da parte de armazenamento, mas que já faz interface com distribuição e transporte. Aí vem os questionamentos. Bom, o que que eu devo atacar, né? Embalagens, por exemplo, nós vamos ver características, utilidades, propósitos, e a gente sempre pensa: "Ah, temos que atacar custos". Tudo bem, mas ao que este ataque, essa boa gestão, essa melhoria na gestão em custos, por exemplo, pode nos levar em termos de resultados? Então, problema, gente, é toda aquele fenômeno, né, problema gerencial, né, é todo aquele fenômeno que, se não atacado, se não lidado com ele, se não gerenciado, né, se não feito alguma gestão, ele pode nos levar a algum comprometimento. Então, da mesma forma, o assunto é seguro de carga, gestão de riscos, que a gente vai trabalhar. Então a gente vai ver que nós temos diversas variáveis que podem integrar o conjunto, né, de gestão de riscos, que a gente tem que fazer a boa gestão. Mas a gente vai ver que há riscos e riscos, né, que têm potencialidades, probabilidades e impactos diferentes. Então nós temos que ter a capacidade de enxergar, o tamanho desses impactos, dessas probabilidades, para poder atuar em cima. Por quê? Porque os recursos sempre são finitos, uma máxima da economia, né. A as necessidades tendem a ser maiores do que as disponibilidades. Então, se a gente quiser antecipar, gerenciar tudo que é risco, depois a gente trata mais especificamente o que que é um risco, né, a gente vai acabar esbarrando na falta de recurso, recurso de tempo, recurso de dinheiro, recurso de pessoas, etc, etc. Então a primeira coisa é a gente ter o refino, isso para todos os assuntos, tá, não estou falando só da nossa disciplina, e também não só do momento de hoje. Então a todas as temáticas merecem essa capacidade nossa, esse feeling de percebermos: "Bom, isso aqui é um problema?". Então, resumindo, o que que é um problema? É um fenômeno que, se não atacado, se não bem gerenciado, pode nos levar a em alguma medida, algum comprometimento daquela atividade, daquele fenômeno, né, no caso aqui, armazenamento, distribuição e transporte. Em atacando, em fazendo algum tipo de gestão em cima daquele problema, né, considerado como tal, a gente tem que ter a outra capacidade que é diferente, então prestem bem atenção nisso, senhoras e senhores gestores, nós temos que ter a boa capacidade de justificar, ah, as ações propostas. Então você identifica um problema lá no armazém, trazendo aqui para o nosso contexto, para nosso assunto, nosso escopo. E aí você vai propor ações. Então, diagnosticou um problema, ou seja, se não mexer naquilo ali, aquilo ali pode comprometer alguma coisa na nossa gestão do armazém e na gestão do negócio como um todo. Mas aí vem a segunda fase, que são as proposições, que merecem ter justificativas. Como assim? Ora, se eu atacar esse problema, onde eu posso chegar com essa melhoria? Que a gente vai atacar alguma coisa para tentar melhorar. Vai melhorar em que aspecto ou em quais aspectos? Em melhorando nesses aspectos, onde isto pode nos levar. Então é um exercício, gerencialmente falando, sequencial, que é fundamental tanto para a gente avaliar a a prosperidade, né, daquele esforço gerencial, onde isso aqui pode nos levar, o que que a gente pode ganhar com isso, o que que pode trazer de bom, né, para a empresa, porque senão você fica, como diz a expressão, enxugando gelo. Vocês conhecem a expressão enxugando gelo? Podem me dizer o que significa essa expressão? "Ah, está enxugando gelo". Não? Não conhecem? Sim, eu já ouvi essa expressão algumas vezes. Na verdade, lá que você tá enxugando um negócio que você vai deixar parado, ele vai molhar de novo, vai derreter o gelo de novo, né? Então você vai estar fazendo um trabalho totalmente inútil, né? Exatamente. Inútil em que termos, André? Em termos de Eficiência, onde que eficácia. exatamente, onde que aquilo ali vai te levar. Tu tá secando o gelo,
mas imediatamente após ele já vai molhar de novo. Então, para que você está despendendo esforço, no caso aqui gerencial, né, para enxugar o gelo? Tem uma outra metáfora que eu adoro também, que é penteando o macaco, né? Você não pode ser um gestor, gestora que fica penteando o macaco. Essa vocês já ouviram do pentear o macaco? Não? Pentear o macaco significa o seguinte, pô, o macaco é peludo, tu fica penteando, cara, o cabelo vai, os pelos vão para lá e para cá, não vai ajudar em nada. Vai despentear logo em seguida. Essa não é tão boa. A do gelo é melhor. Tá certo? Então, eu faço sempre essa ressalva, tá, gente? Porque todas as aulas, né, cada aula com as competências que vocês, vão se apropriando, o Diego está entrando aí. Fala, Diego, boa noite, tudo bom? Boa noite, professor. Maravilha, bem-vindo. Me vê bem, me ouve bem? Sim, sim. Show de bola. Então, bem-vindo. Então, já estamos aqui no correr do barco, tá, Diego? Diego, Eu cheguei desculpa. agora da rua e vim na correria. É isso aí. Correria é coisa boa, correria é vida. É, Então, tá bom. Depois tu pega lá a gravação da aula da parte anterior, só para. A gente está fazendo um aquece aqui, não entramos ainda no assunto meritório do dia de hoje. Então, moçada, é isso. Então, eu destaco essa questão dessa capacidade, essa competência geral de um gestor, de uma gestora, porque o que vocês estudam a cada aula são ferramentas, são competências acessórias, importantes, claro, mas que dependem para a sua. Vou aproveitar aqui os termos que o André colocou ali. Depende a sua efetividade, sua eficiência, sua eficácia, né? Depende dessa capacidade de problematização, primeiro, e depois justificativa. Então, vale a pena investir nisso? Vale a pena melhorar determinado aspecto do meu armazém? Vale a pena melhorar determinado aspecto da minha distribuição, do meu transporte? Ah, vale a pena, porque senão, etc, etc. Ah, ok. Mas que tipo de ação nós vamos fazer? Aí vai depender, primeiro, de onde as ações que a gente pensa em fazer vão nos levar. É claro que a gente tem que avaliar quanto à viabilidade das ações. Então, não adianta, por exemplo, a gente dizer assim, quando está faltando espaço no armazém, vamos construir, vamos dobrar o armazém ao lado, como se fosse assim, né? Não é bem assim, mas existem soluções, né? Então a gente tem que pensar no problema em si, para depois ver o que que pode ser dentro de uma viabilidade melhor efetivado e avaliando onde isso pode nos levar. Legal? Então vamos nessa, gente. Vamos falar primeiro então sobre embalagens. Pergunto, embalagens, dentro de um armazém, né, está dentro do escopo do armazém, mas já faz interface com o sistema logístico como um todo, tanto na parte de distribuição quanto na parte de gestão de estoques, que aqui não é escopo da nossa disciplina. Mas, primeira coisa, falem para mim, importância da gestão da embalagem, né, das embalagens, do sistema de embalamento, sistema. Então já estou dando aqui um spoiler, né, do que é importante. Porque a gente fala embalagem, tu já pensa logo, embalagem é saber qual é a melhor embalagem para botar as coisas. Não é isso. Isso daí também tem esse aspecto, mas não é só isso não. Isso aí já é muito pontual e raso. O que que a gente pode pensar assim da importância, o que que pode gerar? Vamos seguir a sequência do que eu sugeri, né? O que que uma má gestão de embalagens pode trazer para a gestão da logística, da empresa como um todo? Lembrando que daqui a pouco a logística para a nossa empresa ela não é a atividade fim, sim uma atividade meio. Mas falem para mim, como que o sistema de embalamento, o sistema de embalagem, gestão das embalagens, pode afetar, pode ser um problema para o nosso negócio? Falem, por favor. Acredito que uma gestão da questão de embalagem, o primeiro aspecto que pode afetar é a questão de disponibilidade das mesmas, né? Considerando que a embalagem não é atividade fim, a falta delas pode prejudicar a atividade fim da organização, né? Perfeito. E na pandemia nós tivemos esse fenômeno, né? Falta de embalagem, Exatamente, de insumos, né? exatamente.
E É, quando a gente fala também em embalagens retornáveis, né, que tem todo o ponto dessa logística reversa, entra não só a questão de disponibilidade dela, mas as questões de armazenagem e estado de conservação, que a depender do tipo de produto, o estado de conservação de uma embalagem retornável pode afetar a qualidade final do produto. perfeito. Então nós vamos ver na sequência aqui, eu vou pedir para outros falarem, obrigado, André. Eh, Nós vamos ver características das embalagens, propriedades, né, que vão nos permitir, a partir deste entendimento, dessas características das embalagens e propriedades, uma melhor efetiva gestão, porque embalagem não é só simplesmente você pensar: "Ah, o que que eu vou usar? Vou usar papelão, corrugado simples, corrugado duplo, vou usar, madeira, vou usar plástico, vou usar qualquer que seja, né, a embalagem, vidro, bombona, bag". Então, tipos de embalagem, existem muitos, mas como é que eu defino, né, qual é a melhor, mais adequada? E aí, mas vamos lá, vamos deixar vocês falarem. Falem mais aí, gente, outros. Obrigado, André. Outros. Falem para mim o que que pode ser problema na gestão das embalagens ou uma má gestão das embalagens. Diretora? Tá, Olha, eu Jefferson, vou vai. comentar ali, nós hoje, nós hoje temos um grande volume ali na Marco Polo, tá, de embalagens e tem uma situação ali que a gente, né, ela acaba sendo específica para o material, então ela tem um custo bem elevado, né, e a falta da gestão para nós ali impacta em ter que fazer novamente a embalagem, né, então lógico, né, tem a falta da peça, tudo que pode acontecer, mas o custo hoje para nós ali ele é bem significativo. Ali tem uma provisão bem grande de valores, até para melhorias de processo, tudo, né? Mas dentro no cenário que a não gestão dela impacta num alto valor, né? Porque tem embalagens ali que custa 15 mil reais, 10 mil reais, uma embalagem. Nós temos 5 mil, 10 mil embalagens rodando lá por dentro. É bem complicado, mas é um dos pontos, né? Só para Eu vou fazer uma contribuir. brincadeira aqui, tá, Jefferson? Eu tô avisando já que é brincadeira para ninguém achar que o professor tá maluco, né? A brincadeira é a seguinte, pô, eu fico imaginando a embalagem para embalar um ônibus. Claro que isso não existe, né? Você está falando de embalagens de componentes que vão depois, ao fim, gerar um ônibus, né? Você pode Tá? exemplificar que embalagens são essas, caras? Você pode falar para Olha, gente? nós temos é que tem parte de fibras, tem parte de materiais que são, até internamente ali nós temos toda a estruturação que soldada que já vem em conjuntos, né? Ali interna até que não temos muito problema, mas nós temos uma transição aí entre fábricas que vem parte de fibras plásticas, que daí acabam se perdendo no processo, acabam sendo descartadas muitas vezes, e daí no volume que tem uns picos de produção, daí nós temos que repor, né? Então, ali a nossa área acaba tendo que fazer todo esse levantamento, aí é bem complicado, né? Mas sim, Show são de bola. componentes, não são do embalagem do Não é ônibus. do ônibus, né? Não tem aquela Exato. faixa, aquela Pô, fita bonita. isso aí, entrega, né? Eu tô zoando, brincando, claro, mas, assim, cuidado, gente, não limitem o cérebro da gente em detrimento da propensão de usar ou não, porque quem um dia volta um pouco no tempo aí, eu confesso que eu não sei quando é que inventaram, se vocês puderem pesquisar aí, quando é que se inventou o container. Mas quem um dia pensaria que teria uma embalagem, porque o container é uma embalagem, né? Quem um dia pensaria que a gente teria uma embalagem deste tamanho, tanto de 20 pés, tem até de 15, menorzinho, mas o padrão é 20 pés ou 40, né? Então, assim, é claro que eu estou brincando, claro, assim, dada a realidade atual, né? É embalagem de ônibus, mas daqui a pouco, daqui a pouco se pensa assim, pô, vale mais a pena, porque depois eu vou falar, né? Mas vamos lá. Obrigado, Jefferson. E aí, contribuam mais, gente. Charles, Cristiano, Jennifer, Diego, falem para mim. Importância das embalagens na vida de vocês, no trabalho de vocês. É ali na empresa, professor, que a gente que eu trabalho,
assim, a gente trabalha bastante com caixa de papelão, né? Tem as máquinas que a gente manda para os clientes, mas aqui é mais caro, vamos dizer assim, que nem o senhor comentou ali, é a de madeira. Nós temos a empresa que eu trabalho faz as máquinas para vácuo, né? Essas embalagens a vácuo, e a gente pega bastante essas a caixa de madeira, que sai bastante máquina. Então, ela é bem cuidada, ela é bem protegida até chegar no cliente. E olha, dá para dizer assim, 99% de avaria zero, sabe? Não, é difícil porque a gente protege bem essa parte, né, de como é um produto caro, né, para chegar no cliente em estado já para chegar e aproveitar, né? Mas nós também temos as caixas de papelão, que tem a parte das máquinas de pedal, sabe? Não sei se o pessoal conhece essas máquinas, tipo de máquina, mas elas são máquinas pequenas, né? Se ela depois aí junto vai as pernas, né, para a pessoa montar a máquina e daí elas vão dentro de uma caixa de papelão também. Toda ela é cuidada para não ter problema, porque as pernas que vão dentro são de ferro, sabe? São material pesado. Então a gente procura não deixar as pernas ficar balançando muito também para não ter problema de chegar no cliente, né? Então ali na empresa que eu trabalho, a questão de embalagens é assim, olha, se preocupa bastante para chegar no cliente não ter nenhuma avaria, não ter nada, né? Muito bem, Diego, obrigado. Vamos lá, Cristiano, Jennifer, Charles. Complementando ali um pouco do que o Diego comentou, eu acho que, vindo também dessa análise, é bem importante, né? Como um meio de própria conservação do teu produto, uma vez que ele pode ficar no teu armazém, né? Na tua logística ali, para conservar, proteger ele internamente, quanto também tu entregar ou receber uma mercadoria bem conservada, né? Então, é um meio de segurança mesmo, de acomodar certinho o material, enfim. Muito bom, dona Jennifer, diretora. E, professor, a gente parando para pensar em embalagens também, a gente tem o transporte interno dentro da empresa, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma embalagem justamente específica para determinado tipo de peça. Até a ergonomia dela, né, para o funcionário, para todo mundo, para poder fazer esse transporte da forma correta, né? Acho que ela acaba sendo ela tem que ser. Lá na Marpol tem um departamento que faz isso, então tu imagina a importância, né? É um departamento somente de embalagens, pessoal que cria embalagens para produtos tanto fabricados quanto comprados, para poder fazer um transporte mais assertivo, né? Perfeito, Cristiano. Tu chama a atenção para um ponto que eu preciso destacar, muito bom, viu? Que é a perspectiva da cadeia produtiva, da rede produtiva, né? Ou seja, você chamou atenção para o intra-organizacional, para a movimentação, né? Porque até então a gente estava falando dos exemplos que vinham surgindo, pensando na embalagem já da nossa empresa para fora, né? Alguns exemplos até colocaram de fora para dentro. Então vamos emendar tudo. Então na verdade, é esse o raciocínio que a gente, se vocês me permitam dizer assim, sempre devemos ter. Quando eu digo devemos, não por um fatalismo, mas por uma compreensão de que é sempre melhor gerencialmente, tá? A gente ter a visão, e não estou falando só de embalamento, de embalagem, estou falando de tudo, interorganizacional, do que só o pontualmente dentro da nossa organização, ou da nossa organização para fora, ou do fornecimento para dentro. O que que eu quero dizer? Então, em termos de embalagem, é claro que tem dificuldade nisso, né? Depois a gente vê o que que é viável, aquela história, né? O que que é problema, o que que é propensão de ganho, e depois vamos ver o que que dá para fazer. Mas o melhor dos mundos, sendo prático aqui, é que a gente consiga estabelecer um fluxo contínuo da melhor forma, sob o ponto de vista das embalagens, é claro, na relação com o fornecedor para nós internamente, no processo produtivo, qualquer que seja ele, né, o nosso processo, montagem, fabricação, ou um mero cross-docking,
um mero atravessamento de docas, passando pela expedição e chegando no cliente e tentando também ajudá-lo com a mesma lógica. Porque, veja, eu vou tentar fazer um paralelo aqui, não é bem com embalagem, mas é com manipulação, porque foi o ponto de vista que você muito bem chamou a atenção, né, da ergonomia. Quando a gente vai individualmente no supermercado, nós, pessoas, né, físicas ali, a gente vai no supermercado, vocês já perceberam, quanta perda nós temos à medida que a gente, primeiro, põe as coisas no carrinho, supondo que tu vai de carrinho, né? Pega um carrinho dentro do mercado. Aí tu vai botando as compras ali. Aí tu chega no caixa, aí tu tem que fazer todo aquele movimento de abaixa, levanta, pega a coisa, bota naquela esteira rolante ali do caixa, que nem sempre está funcionando. Que é, depois que a gente coloca tudo, que o caixa ou a caixa olha para a gente e diz assim, não está funcionando. Aí tu tem que empurrar tudo. Então você fez esse esforço de tirar do carrinho, pôs para o carrinho, depois tirou, botou na esteira. Passou no caixa, na leitura e tal. Aí, se tiver alguém para embalar, empacotar, beleza, senão você mesmo que vai. E aí depois tu põe tudo de volta no carrinho. Aí tu vai para algum carro, quer seja teu, quer seja táxi, Uber, sei lá o quê. Aí tem que pôr tudo de novo lá. Aí chega em casa, tem que tirar tudo. Então veja, olha a quantidade de interfaces que a gente lida. E eu não estou aqui dizendo exatamente que isso é um problema naquela lógica de que problema merece ser atacado, porque senão pode levar a algum tipo de comprometimento. Mas eu estou aqui já apontando para uma justificativa do porquê tem um olhar para as embalagens, considerando esse fluxo. Estou dando exemplo de supermercado, mas é a mesma lógica de uma cadeia produtiva. Então, quando você coloca um pedido para o teu fornecedor, ele vai preparar, aí começa a função lá dentro do fornecedor, de separação, de providência, né, da tua entrega. Consequentemente, ao fim, vai ter um embalamento que vai ser manipulado micromente ali por pessoas, e depois talvez por algum equipamento, quando ficar mais pesado, ficar mais volumoso, vai carregar num determinado veículo, que vai trafegar, que vai balançar, que vai, né, ter os problemas inevitáveis. E que depois, quando chegar no nosso site, na nossa empresa, no nosso depósito, sei lá o que que for, vai ter todo o caminho contrário. De manipulação de ré, aquela coisa e tal, descarregamento, manipulação interna, conferência. Então, se você fizer um mapeamento do processo, passo a passo, só no nível Cristiano e todos, intra-organizacional, ou seja, a partir do momento que entra no nosso site, e aí passo a passo, até o momento que sai, você vai ver que a embalagem nem sempre vai ser a mesma, naturalmente não vai ser, né? Porque entrou, vai ter que ser tirado de dentro o conteúdo para sofrer o processo transformador, qualquer que seja, da nossa empresa, e depois, na hora de sair, vai ter que embalar de novo, só numa perspectiva intra-organizacional. Mas se a gente olhar a Inter, e por que eu estou chamando a atenção disso, tá? Não é caridade, tá? Não é assim, vamos ser legal com o fornecedor nosso ou com o cliente, tentando adequar não só a embalagem, mas o próprio SKU, né? O que que é SKU mesmo, hein? O que que é SKU mesmo, gente? SKU? Codificação de item. Não entendi, Charles. Codificação de item? É, analiticamente falando é isso, né? Mas na prática é o quê? Stock, keeping e unit. Na prática é a unidade mantida em estoque. Sendo mais prático ainda é a formatação da carga. Então você pode ter ali, por exemplo, um pallet, vamos pegar pallet, tá? Com sabão em pó 500 gramas, com 30 unidades, com 50, com 100, com 200, a depender da configuração que você queira. E esse querer vai passar pelo crivo da conveniência intra-organizacional e, por que não, também da conveniência interorganizacional. Então, se você, independentemente do que tu produz, entrega para
quem consuma, né, seus clientes, numa quantidade muito grande, numa quantidade, vou fazer uma gradação aqui mais ou menos, numa quantidade muito grande, mas também vende para quem consome numa quantidade média, e também vende para varejo, ali para um picking menor, para retalho, né? Seria bom para estes clientes, que são parceiros nossos, que a gente já expedisse a carga na formatação que interessa melhor a eles. O que que é esse interesse? Porque quem consome em grande quantidade provavelmente tem toda uma estrutura para isso, estrutura de espaço, estrutura de equipamentos. Uma coisa é você movimentar 3 toneladas de pallet, outra coisa é tu movimentar 500 quilos ou ainda 50 quilos, peso de um saco de cimento. Então você vai ter todo um impacto diferente a depender tanto do volume, do peso, quanto do volume. Então, muito bom, Cristiano. Então você me inspirou a lembrar a todos que é sempre bom, sempre próspero, e repito, não só nesta disciplina, mas como em todas, a gente ter em mente, né, a boa gestão intra-organizacional, ou seja, quais são as intercorrências, impactos, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa produtividade interna, mas como também a produtividade nas interfaces. De novo, não é por caridade, não é para ser gente boa, é porque, avaliem o que eu vou dizer. Se você consegue fornecer numa formatação de carga, volume e peso, não estou nem entrando no mérito do tipo de embalagem, só volume e peso, que melhor atenda a quem vai receber, é como se nós tivéssemos esse mesmo serviço do nosso fornecedor, né? Isso seria bom para nós, seria bom em que termos? Otimiza o tempo de descarregamento, por exemplo, do caminhão, se for caminhão, né? Otimiza o uso de recursos, então não vai ter que bater caixa. Quem pode me dizer o que é bater caixa? É pegar a caixa e começar a socar ela? O que é bater caixa? Pegar a caixa e botar de um lado para o outro, de uma embalagem Bater para caixa outra, é de uma... manipular caixa por É. caixa, né, André? É isso aí. Então, se a gente consegue ter veja, não é tão difícil assim de saber, né, essas informações, mas o negócio é a gente ter esse insight e, obviamente, gerenciar, né. Se a gente puder saber o que que melhor interessa em termos de formatação de embalagem para o nosso fornecedor, poxa, avaliando, né, o custo o trabalho de fazer isso, a gente pode melhor atendê-lo. Com isso, a gente fideliza melhor, a gente otimiza o processo produtivo, porque se é bom para o nosso fornecedor, tende a ser bom para nós. Inclusive, isso pode se tornar algum tipo de moeda de barganha, ainda que não tenha um resultado, e aí já entra naquela perspectiva da justificativa, né? Embora possa não ter um resultado de ganho financeiro ou de saving, mas pode ser um ganho produtivo, melhoria do tempo, que ao fim sempre acaba resultando em ganho financeiro, né? Porque se você otimiza a operação de carga e descarga, você está reduzindo o tempo de pátio, você está reduzindo o tempo de aluguel, se é por tempo, ou se não for por tempo, de veículos e chapas, né? E pessoas, os profissionais ali que vão bater as caixas, você está otimizando o trabalho deles. Ao invés de fazer 2, 3 por turno, você faz 5, 6. Por quê? Porque tu otimizou a embalagem. Quem é que lembra de televisão 29 polegadas tubo? Eu? Anos 90. Não é tão velho assim não, né? Tu me Não, veio não, com mas eu me lembro. não me olhem com essa cara assim: "Ai, professor, É, você até fiz um consórcio de uma TV de tubo para mim. Um consórcio, professor. É isso eu fiz. Ai, meu Deus do céu, tu se puxou agora, hein, Diego? É, É, não, de naquela época é, lá, quem tinha uma TV de tubo era rico, né? pô, era top, era top. Na verdade, eu perguntei sobre a TV de tubo 29 para perguntar se, na verdade, alguém aqui já manipulou alguma dentro de casa. Não trabalhando com isso, mas dentro de casa, assim, levou para lá e para cá. Horrível, né? Não, já, com certeza, imagina, né, professor? Ah, Mas horrível, não é? De mexer. horrível, um peso desajeitado, o cabo ia arrastando, era em dois.
Eu particularmente acho que o pior ali não é nem tanto o peso. Claro que ela tem um peso considerável, mas é o volume, né? Porque daí tu tinha que abraçar aquilo, tu não tinha uma posição legal ali para segurar. Tinha aquelas alças laterais, eu tô falando a TV, não vou nem falar da embalagem, né? Porque naquela época a embalagem era simplesmente a caixa. Hoje, as televisões, tudo bem que o formato mais fino e longilíneo ajuda a uma manipulação, quer seja por uma pessoa, quer seja por duas. E o peso também das TVs hoje é menor, mas eu vou me ater à questão da manipulação em si, que daí tem essas duas variáveis em jogo, peso e volume. A embalagem antigamente era só a caixa, vamos usar aqui o nome certo, era um prisma retangular. Era uma caixa ou enquadrada ou em retângulo, né? Mas era um quadrado praticamente. Pô, o problema era tu abraçar aquilo ali, entendeu? Claro que tinha um peso, né? Mas eu ainda acho que o mais difícil era a volumetria, né? Porque era um troço horrível de tu pegar assim. Pô, tu arrebentava com as costas. Hoje em dia você tem nas embalagens de televisão, repito, resguardando, claro, as TVs são mais leves e o formato é diferente, é mais longilíneo, mas você tem o que nas embalagens de televisão hoje? Tem umas cantoneiras, né? Umas alças que ajudam você a simplesmente manipular para lá e para cá, ainda que você precise de duas pessoas. Que uma TV acima de 50, ela já tem um volume de embalagem meio que grande, porque tem o isopor, tem, né? Não é o tamanho da 50 em si, né? Mas a embalagem faz com que o volume total fique maior e, claro, fica difícil para uma pessoa, talvez pelo volume. Tem um pezinho também, mas mais pelo volume manipular. Mas igual ao lado da caixa, tem em cada canto, em cada lado, tem uma alça ali, um friso para você enfiar a mão, quer seja em duas pessoas ou em uma. Pô, facilita um monte, o que não tinha antigamente. No máximo tinha o isopor dentro. Isso quando não vinha só com plástico bolha ou com qualquer outro contentor, as 29 tubo. Muito bem. Temos ainda alguém que não falou aqui. Embalagens. Acho que é Charles, né? Ou Jefferson. Impactos das embalagens, importância. Fala aí no seu trabalho. Você já falou, Charles? O impacto de embalagem de importância não tem. Tem até a parte como tu falou, né? É movimentação, né? Importância para melhorar a movimentação. Quando tu fala, dependendo do tipo de produto, quando o cliente vai receber, né? É o impacto da imagem, né? Da marca, né? Boa. Então tem esses detalhes, esses cuidados, né? Pessoal, algumas empresas, né? Tem um pessoal que desprende bastante tempo até por essa questão visual, né? De entrega, que é a chegada do produto de determinados segmentos para determinados clientes, né? Então, é a chegada. Chegou, né? Os caras já olham pela caixa e já vê assim, pô, opa, é de procedência, né? Vamos dizer assim. Então, Muito bem. Obrigado, Charles. Jefferson já falou, né? Sim, comentei sobre o ônibus ali. Isso, tá. Não dá para embalar o ônibus. Tá bem. Moçada, obrigado. Eu estou estimulando todos a falarem para a gente poder realmente dar uma esquentada no cérebro, mas vamos lá então. O que que eu vou apresentar para vocês aqui? Eu vou botar no chat ali as características das embalagens que a gente deve considerar para fazer uma melhor gestão nelas. Eu vou escrever todas elas e depois eu debato cada uma delas, tá bom? Então, primeira propriedade, proteção. Segunda, contenção. Terceira, manipulação. Quarta, comunicação. Quinta, quesitos legais.
E, forçando aqui um pouquinho, poderia cair dentro de manipulação, mas eu vou em homenagem à disciplina, armazenamento. Então, vamos falar. Então, eu estou botando para vocês aí. Vocês enxergam no chat aí quando eu escrevo? Sim. Tá, Sim. legal. Então, vamos tratar, gente, hoje, destas 6 propriedades das embalagens. Vejam, propriedades, características, propriedades, enfim, aspectos que nós, como gestores, gestora, devemos considerar. Vamos entender cada um deles e depois a gente já vai vendo assim, pô, é verdade, isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque o raciocínio, ele não convém, eu não vou usar o verbo não deve, né? Mas não convém a gente já partir direto para, o que que eu vou botar aqui? Vai ser papelão? Vai ser metal? Já pensar logo no que operacional. Antes do o que ou como operacional, eu sugiro vocês pensarem no porquê. Então, aquela lógica do problema e justificativa, tá? Por que que eu vou usar uma embalagem, por exemplo, qual é a necessidade de proteção daquele item? Mas vamos falar dos itens todos, das características, e aí a gente já municia melhor o cérebro. Vamos lá, vamos falar de proteção e contenção ao mesmo tempo. O que que é proteção? Proteção é a propriedade da embalagem para preservar o seu conteúdo contra agentes externos. Então, isto é proteção. Agentes externos que podem ser de ordem física ou química, tá? Foto, né? Também voltaica, enfim. Física ou química, ou seja, é a proteção contra choque, física, né? Proteção física. Química, se tiver alguma coisa, algum calor ali que possa, algum solvente, alguma coisa que exude, né? Inflamável e tal. Então também tem isso. E foto, né? Foto é a questão da luz. Vocês sabem me dizer por que que vinhos tintos têm garrafas de vidro escurecido? Ou vocês acham que aquele escurecimento é por causa do vinho, que mancha o vidro? Para reduzir a incidência de luz, né? Por quê? Para conservação do vinho. A primeira coisa que a gente ouve, beleza, isso aí, chat. A primeira coisa que a gente ouve quando faz um tour de vinho, né? Quando você vai ali em Bento, por exemplo, qualquer lugar que tu vai tomar vinho, que alguém vai te explicar, né? As propriedades do vinho, algum enólogo, alguma enóloga. A primeira coisa que a gente ouve é: o vinho é um ser vivo, é uma coisa viva. E é mesmo. Ou seja, a luz solar, ela reage ao vinho, ou o vinho reage, perdão, o vinho reage à luz solar. Aí, claro, eu não sei explicar quimicamente como é que funciona isso, mas acontece, né? Tanto que se a gente deixa lá o vinho exposto à luz ou muito tempo aberto, ele dá aquele efeito de vinagrear, né? Tem alguns vinhos que mal você abre já é um vinagre, né? Mas aí é a qualidade do vinho. Mas então, um exemplo, tá? Outro, champanhe. Tô inspirado nos espumantes e frisantes nossos aqui. Champanhe. Por que que garrafas de champanhe têm aquele fundo côncavo para dentro? Vocês acham que aquilo ali é por quê? E a do vinho não tem. Vocês já perceberam que a do vinho, o fundo da garrafa é chato, mas alguns até que não, mas a do champanhe não. A do champanhe é côncava, vai para dentro. Fala aí, Cristiano. Não, eu uso aquilo ali, algumas garrafas de vinho tem também, mas eu uso para botar o dedo. É isso aí. A balaca do garçom, né? É isso aí. Essa aí eu não sei qual é o fundamento, né? Mas eu coloco o dedo ali, e era isso. É isso aí mesmo. A gente usa dessa forma como um aproveitamento, mas não é por isso que tem, não. Podem me dizer alguém por que que as garrafas, o fundo das garrafas de champanhe e algumas até do vinho também, tem aquele fundo côncavo, ou seja, o fundo é para dentro e não chato?
Pode ser que seja para não, porque deve descer partículas, alguma coisa, e para não ficar acumulado em um só lugar, fica acumulado na beirada, daí alguma coisa assim. Não sabia, mas faz sentido. Eu não sei se isso existe, mas faz sentido o que você falou. Consegui entender. É, Boa, boa. Tipo uma borra, né? isso, exatamente. De repente ele acumula ali, em vez de ficar todo no fundo, ele fica só nas arestas e daí seca, né? Sei lá, alguma coisa assim. Boa, boa, pode ser. Eu desconheço, mas faz sentido. A explicação que eu conheço, ou as explicações que eu conheço, são as seguintes: não é pensando na conveniência da manipulação do garçom, não. A gente acaba usando assim por uma conveniência mesmo, né? Mas é pela questão, primeiro, se for champanhe, champanhe tem muita pressão, né? O vinho nem tanto, mas o champanhe tem muita pressão, é muito gaseificado, certo? Então, fisicamente falando, se a garrafa tiver o fundo, botando a garrafa deitada aqui, né? Se a garrafa tiver o fundo chato, a pressão do gás do champanhe não, essa superfície chata não resiste. Fisicamente falando, tá? É uma explicação física. Então, o champanhe é só pelo conteúdo mesmo, que já não daria para ser chato. O vinho, ele não tem essa pressão toda, ele não é muito pouco gaseificado, ele tem um percentual ali de gás, mas é muito pequeno. Mas é mais para permitir o empilhamento das garrafas uma sobre a outra nas cavas, nas caves, nas cavernas, né? O vinho e champanhe, eles têm uma fase produtiva que tem que ficar, depois de envasadas, ainda no seu processo de maturação, tem que ficar nas caves, ou seja, tem que ficar longe da luz solar. E, eventualmente, aí vai depender dos recursos que quem produz tenha, elas ficam empilhadas lateralmente uma sobre a outra. Quem tem melhores recursos tem aquele dispositivo que enfia a ponta da garrafa e depois tem que ir girando para justamente essa questão da borra, Cristiano. Mas quando você empilha a garrafa, aquela que está lá embaixo, ela sofre uma pressão maior. Então, aquele mesmo efeito do champanhe, que é de dentro do champanhe para fora, acaba acontecendo quando você empilha por outros motivos, que daí você está forcejando. É que nem quando a gente compra pão, enche o saco de cacetinho, os lá de baixo ficam amassados, né? Porque os de cima estão fazendo essa pressão. Quem mergulha, quem já mergulhou, não necessariamente com tubo de oxigênio, mas mergulho livre, se você vai, afunda, na piscina mesmo, às vezes, quando você afunda um pouquinho, 2 metros, teu ouvido já dá uma pressão, porque toda aquela água tá fazendo pressão. Então, só um exemplo de proteção, tanto física quanto química, no caso ali eu não sei se é química ou não, mas é da luz, né? Foto. E proteção química são aquelas embalagens que evitam exatamente algum tipo de contaminação, né? Então, tem, tem que avaliar as propriedades químicas do item para saber se tem que botar algum tipo de isolante na embalagem, ou tem que preservar longe uma da outra, enfim. Tá bem? Ok, proteção, gente? Primeira propriedade, contenção. É a mesma lógica da proteção, só que ao invés de ser de fora para dentro, que é o caso da proteção, é de dentro para fora. Então, a proteção, tudo é em relação aos itens, tá? Ao item de estoque, vamos dizer. Então, proteção protege o item de estoque de fora contra fenômenos externos. E a contenção é inverso, é de dentro para fora, né? Então, evita que o item fique lá dentro balançando, trepidando ou sujeito a qualquer tipo de fenômeno físico, químico, foto, sei lá, qualquer outra natureza de fenômeno que possa vir a danificar a integridade do item de estoque. Que tipo de contentores a gente costuma ter? Plástico bolha, papelão, jornal, PU, poliuretano, né? Injetável, próprio metal, estruturas formatadas, por exemplo, o pessoal da Marco Polo, né? Quando transporta peças já pré-moldadas, você tem as embalagens que são aqueles racks
para peças metálicas estampadas, né? Que são peças irregulares. E aí você vai fazer uma embalagem para cada uma delas, você vai ter muito volume, muito desperdício. Então você cria lá uma gaiola para botar várias, né? Colocando ali, mas elas têm que estar bem presinhas, bem entalhadas. Não sei como é que está isso hoje lá, mas na indústria automobilística, né? As peças ali de portas, janelas, elas vêm dos sistemistas em embalagens assim que são umas gaiolas com várias ali, tipo, parece aquele negócio de escoador de prato, sabe? Daí os pratos ficam separados pelos frisos e tem toda uma contenção em todos os lados. Ok? Fala aí, Cristiano. Para vidro é assim, professor. Vidro eles colocam dessa forma, assim. Legal. Gente, fiquem à vontade para contribuir com exemplos, tá? O que vocês contribuem sempre enriquece, tá bem? Contenção, ok? Manipulação. O nome já diz, né? É a propriedade que permite a devida manipulação das embalagens, dos itens embalados. Então a gente tem que pensar nisso. Pô, vou usar tal embalagem, mas espera aí, como é que vai ser a manipulação disso? Aí a gente lembra da TV de 29 polegadas. A embalagem protege, contém, proporciona contenção, mas será que ajuda na manipulação? Então a gente também deve considerar esse fenômeno. O próprio pallet, o que é o pallet? É um estrado de madeira. É uma embalagem que tem, na verdade, na sua grande essência, de nascimento, de invenção, essa questão da manipulação, né? Permite, mediante o uso de equipamentos adequados, empilhadeira, paleteira, etc., a movimentação dessa carga com alguma proteção, né? Algum isolamento do solo, algum tipo de isolamento de choque, de baixo para cima, pelo menos. E aí, com isso, também se usa os stretches, o shrink. Todo mundo lembra aí o que é stretch e shrink? Stretch é quando você tem um dia muito difícil e você está com stretch. E o shrink é aquele ogro do pântano do desenho? Não, né? O que é stretch? O que é shrink, gente? Stretch é um Stretch é plástico, né? um Esse eu plástico. conheço. É o filme, né? O Filme. plástico filme, que tu enrola ele, né? Em Agora casa a gente tem isso. esse shrink eu sinceramente não lembro agora. Também nunca ouvi falar, professor. Não é o do desenho, né? Não é o Shrek, né? Não, O, nem a Shre- o Fiona. Shre- nem a Fiona. O Stretch é aquele filme, tá? Que em casa a gente tem de tamanho ali 30 centímetros, se eu não me engano, aquele tubinho transparente que a gente enrola ali as comidas e deixa podre na geladeira, depois esquece. Na indústria, a gente tem aquele mesmo tubo, só que de tamanho de metro ou mais, né? Que pode ser embalado, pode ser utilizado tanto manualmente, que nem a gente faz em casa, como pode ser usado por equipamentos. Tem um equipamento chamado, apelidado, né, de aranha, que a carga entra ali e ela é tratada como uma vítima de uma aranha, né? E ela é toda estrechada. Qual é a finalidade do stretch? Tanto proteção como contenção, né? O stretch ele protege pouco, porque ele é um plástico fininho. Mas, na verdade, é contenção, ou seja, se for uma carga paletizada, o stretch, normalmente, ele é ancorado no próprio pallet. E aí faz com que aquela carga em cima, que fica ali normalmente num formato quadrado ou cúbico, né? Evita que vá para lá e para cá, não só na movimentação da carga interna no armazém, mas como depois embarcada, qualquer que seja o embarque, rodoviário, aéreo, aquaviário. Então, é uma forma de consolidar a carga, unitizar a carga, com o sentido de tanto proteger, menos proteção, mas mais contenção. O shrink, nós todos conhecemos também, que é aqueles plásticos termorredutíveis. São plásticos mais duros
que são aqueles que apertam a carga e são mais grossos, são mais duros. Quando a gente compra PETs, refrigerante, bebidas, nessa embalagem PET, também é uma embalagem, né? Lembra que vem naqueles fardos, aquele plástico ali que às vezes a gente pega ali, né, com a própria mão, 6, sei lá quantos vierem, dependendo do que estiver falando, aquilo ali é o shrink. Visualizaram? Visualizaram, gente, qual é o shrink? Aquele de bebida de garrafa PET no mercado, que envolve várias garrafas PET. Sim. Sim, bem tranquilo. Acho que aquele ali Tá, é termoformado, eu acho até, né, professor? exatamente. Termoformado, termo redutível. Aquilo ali é o seguinte, ele para ficar naquele formato, ele tem que ser esquentado, por isso o termo termo, né? É, olha que interessante. Comecem a. Vejam, gente, por favor, tenham muita atenção com isso. Isso aqui é pós-graduação. Por que que eu estou atacando as propriedades da embalagem? Porque vocês, depois de melhor entenderem essas propriedades, poderão melhor aplicarem. No aeroporto, quem é que pode me dizer um uso do shrink que, agora que está se ligando no que é, possa lembrar? Aeroporto. Aquelas proteção de mala, mas aquela eu não Exatamente. sei, eu não lembro se é termoencolhível. A É, maioria não é é, sim. não é, é. É sim. É um serviço extra, né? Que acaba pagando, se tu quiser e tal, porque, enfim, eu não vou discutir motivações, né? Que não quer que a mala se arranhe, se suje, não vou discutir as motivações, mas a finalidade é essa. É proteção, aí no caso seria proteção, né? De arranhão, de sujeira, poeira, sei lá. E no aeroporto tem esse serviço. Então, olha que interessante, as aplicações. É isso que eu quero que vocês germinem cerebralmente, tá? Deixem aflorar as ideias. Pô, qual é a utilidade, como é que eu posso usar? E aí entra em cena aquele papo inicial, né? Por que que isso aqui pode ser um problema e onde isso aqui pode nos levar, né? Então, qual a aplicabilidade, que tipo de ganho? E aí, com isso, olha só, já adiantando aqui, vocês podem daqui a pouco enriquecer o portfólio de produtos de vocês pelas propriedades das embalagens. Quem nunca ficou chateado por receber alguma coisa, qualquer que seja o produto, tá? Violado, danificado, violado que eu digo aberto, e aí você não sabe o que aconteceu e tal. Questões de embalagem. Então, a embalagem, até em guerras, tá? Existe embalagens para guerras, só para ilustrar aqui, né? Curiosidade, bobagem. Você tem como lançar cargas de avião. Você lança desde carros de combate, que a gente costuma conhecer como tanque de guerra, a suprimentos, munição, combustíveis para aeronaves e para veículos terrestres, munição, fardamento, qualquer tipo de equipamento a gente pode receber aerotransportado. Aí vocês vão me perguntar, pô, mas por que receberia aerotransportado? Por que que não vem por terra? Porque numa situação de conflito, às vezes não dá. Então, ou na Amazônia, por exemplo, trabalhei muitos anos na Amazônia, que é um lugar de difícil circulação logística, não só em guerra, como o dia a dia é uma guerra lá. Você, para chegar no lugar, às vezes você vai com uma aeronave, só que não necessariamente você tem uma infraestrutura para pouso, então você tem que, para poder chegar num determinado ponto, você vai ter que ter essa possibilidade da embalagem de não danificar a carga. Então você tem papelões que deformam à medida que caem e batem, né? Mas só uma, uma possibilidade aqui inusitada, que de repente vocês podem pensar assim, pô, isso aí pode ser utilizado na minha empresa. Vamos lá. Manipulação, então, gente, ela, de novo, tanto interna, como o Cristiano muito bem destacou, preservando aí ergonomia, como externa. Olha que interessante esse benchmark que eu vou compartilhar com vocês. É uma coisa tão simples, acho eu, né? Uma sacada tão simples, mas que teve assim uma utilidade tão grande para a empresa que adotou. Qual foi a sacada de manipulação da embalagem? Justamente na perspectiva interorganizacional. Então, o cliente que era um depósito, era um CD, centro de distribuição, na verdade,
a indústria contratou o CD para fazer o serviço de operação logística. Muito bem, então não era a indústria que era cliente do CD, sim o cliente, né? O CD que era cliente, prestador. Só que aí o CD começou a prestar atenção que a indústria estava produzindo, né, os seus itens e armazenando lá no CD, e todo pallet formatado SKU cada caixa tem a sua etiqueta, cada item tem a sua etiqueta dentro das caixas, cada caixa tem a sua etiqueta e cada pallet também tem uma etiqueta. Pode ser código de barra, pode ser QR Code, pode ser radiofrequência, qualquer tipo de etiqueta que tenha. Muito bem. Leitura, visual mesmo, bababá. Só que a indústria, quem produzia lá os itens, estava nem aí, assim, tinha que botar a etiqueta, né? Para permitir tanto o operador logístico lá no seu CD receber e disparar o laser lá e fazer a gestão patrimonial, como a gestão dos fluxos para poder dar saída. Então, o básico era isso. O que não se atentava? E aí o CD se ligou nisso, o centro de distribuição, e deu essa dica que foi muito bem recebida, que não onerou em nada, mas ajudou muito a produtividade, tanto da relação da fábrica, da indústria, com o CD, como do CD para os clientes da indústria. O CD, o centro de distribuição, é um prestador de serviço para o cliente indústria, que ia lá, coletava, armazenava, porque o core business da indústria não é esse, né? É produzir. É pesquisa e desenvolvimento e produção. E aí o CD ia lá, coletava, embalava, armazenava, e no momento que o comercial da indústria dizia, o CD ia lá e distribuía e entregava para o cliente da indústria. E aí olha a sacada que o CD teve, que beneficiou tanto a interface da própria indústria com o CD, como do CD com o cliente da indústria. Padronizou. Alguém caiu, alguém saiu. Padronizou a localização da etiqueta a depender da infraestrutura do CD. Como assim? A infraestrutura do CD era normal de qualquer depósito, era porta-pallet, né? Todo mundo conhece a estrutura de porta-pallet, de armazenamento, porta-pallet? Sim. Sim. São aquelas prateleiras grandes, né? Muito bem. Só que quem já conheceu alguns depósitos com porta-pallet de estrutura, já viu que, eventualmente, não é uma regra isso, os armazéns eles podem ter, olhando de frente, assim, um porta-pallet aqui, aí tem um corredor, um outro porta-pallet aqui, outro ali, ou seja, entre os porta-pallets pode ter corredores por onde passam as pessoas e os equipamentos de manipulação, movimentação da carga, né? Dos pallets. Muito bem. Mas tem empresas que, a depender do giro daquela mercadoria, da natureza, né, do buffer, do pulmão, não dão esse espaço, otimizam esses corredores e fazem costas com costas, back to back. Ou seja, então você tem um porta-pallet aqui que tem entrada e saída para o lado de cá. E você gruda um outro aqui, que daí só tem saída para o lado de cá. Com isso, você economizou um corredor. Economizou em que sentido? Em otimizar aquele espaço volumétrico para armazenamento. Então, é uma produtividade do armazém, você otimizar a volumetria, certo? De uso do armazém. Porque se tu botar muito corredor, entre aspas, esse corredor pode ser considerado uma perda volumétrica de armazenamento, ok? Então, isso aí varia. E aí esse CD, ele, em questão aqui que eu estou contando, ele tinha também essa estrutura otimizada, só que aí na hora que a indústria etiquetava os pallets de qualquer jeito, às vezes naqueles pallets que ficam back-to-back, ali costas com costas, a etiqueta ficava escondida. Não ficava a visão, a vista do separador, do picker, né? Deixa eu escrever aqui o nome direitinho. Do picker, que é o separador, lá de baixo. E aí tinha que, pegar a empilhadeira, subir, toda uma operação, quando não fazia isso de maneira negligente, subindo que nem Homem-Aranha, só para dar o laser na cara lá da etiqueta, para tanto dar entrada na carga, quanto para dar saída total ou parcial. Então, assim, uma sacada simples, 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 que o CD passou a orientar
quantas cargas deviam ter qual posição de etiqueta do pallet. Uma coisa tão simples, que ajudou a operação do CD, ou seja, ele otimizou o tempo de giro. Giro todo mundo sabe que é um KPI, né? Um Key Performance Indicator, um indicador-chave de performance, fundamental para qualquer produtividade. No caso do armazém, é o giro dos itens. Pô, aumentou sobremaneira, inclusive otimizando a volumetria pelo aumento do giro. E depois também, no primeiro momento foi isso. No segundo momento, eles começaram a olhar também como que a posição, olha do que eu estou falando, a posição da etiqueta, que é uma coisa tão assim, discricionária de fazer, qual a diferença de esforço para a indústria botar a etiqueta de um lado, botar de outro, botar em cima, botar embaixo? Praticamente nenhuma, né? Aí eles começaram a olhar como poderiam otimizar a vida do cliente da indústria, que é para quem o CD ia, no momento que a indústria sinalizasse, entregar. Vocês enxergaram esse fenômeno aqui, simples, porém muito útil, que eu escrevi? Da posição da etiqueta, só. E isso tudo é em função daquela terceira propriedade ali, da manipulação. Tá bem? Ok, gente? Tem aqui? Vou terminar de explicar, depois a gente faz o intervalo e a gente volta para produzir. Comunicação. Então, alguns aqui, acho que não me lembro se foi o Charles, alguém já falou aqui sobre a questão da embalagem no sentido da comunicação. A embalagem também tem essa propriedade de comunicar. Esse quarto item tem uma relação aí com o quinto, assim como o terceiro tem com o sexto. Mas eu separei porque tem algumas diferenças. Então, o quarto, especificamente, comunicação, é aquela propriedade que a embalagem agrega valor no desejo, no consumo, na vontade de consumir o item. E aí, claro, embalagem a gente tem que raciocinar com níveis de embalagem, né? Você tem embalagem primária, secundária, terciária, quaternária, quinquenária. Que é isso? Embalagem primária é aquela que primeiro embala o item. Então, se você tem uma bebida, você tem uma latinha, a latinha é a embalagem primária. Aí você tem o shrink, ou pode ser o stretch, ou até caixa de papel mesmo, né? Que daí envolve 6 latinhas, 12 latinhas. Essa embalagem de papelão ou de plástico shrink é a embalagem secundária. Aí você junta várias dessas embalagens secundárias num maior fardo, você vai ter uma embalagem terciária e assim você vai aumentando até chegar na maior embalagem que a gente tem hoje, que é o container, né? Tá bem. Então, a comunicação, ela normalmente tem, vamos dizer assim, um eco maior nas embalagens, através das embalagens primárias, mas não só, né? Você pode ter, com certeza, por exemplo, caixa de papelão que leve a logomarca, e dentro da caixa de papelão você tem outras subembalagens primárias ou até secundárias. Então, não vou discutir aqui o nível, tá? Se é primário, secundário ou terciário, que tem essa capacidade de comunicar. Todas têm. Mas, na prática mesmo, as primárias é que têm, vamos dizer assim, uma comunicação mais direta. Por isso que há um investimento muito grande, por exemplo, setor de perfumaria. Vocês já perceberam como o setor de perfume trabalha essa questão da embalagem? De Muito, alimento? né? É. Uhum. Alimentos, pô, alimentos. Você vai no mercado, você fica maluco, você nem enxerga direito. Quando você vai, quando a gente viaja para aqueles free shops ali que tem no sul do estado, aqui em Ribeira, Rio Branco, ou lá no oeste, lá em Quaraí, ou qualquer outro lugar, né, que você queira falar, aí você vê aquele monte de chocolate, aquele monte de perfume, dá vontade de comprar pela embalagem, né? A embalagem tem essa propriedade de comunicar. Eu lembro de propaganda de bebidas, design da embalagem. Vocês lembram do Gatorade antes? Há muito tempo atrás, o Gatorade, quando nem tinha as garrafas PET, né? O Gatorade era vidro, né? Era uma embalagem de vidro. Na verdade, tudo era embalagem de vidro. Depois que criaram os PETs, e aí se oportunizou não só a diversidade de quantidade do item, dos líquidos, como
a ergonomia. E eu me lembro que o Gatorade, que é uma bebida energética, né, que é justamente para com apelo mais para quem pratica esporte, olha o que que eles pensaram. Hoje falar isso é uma coisa profeta do acontecido, né? Mas naquela época não, não sei quando que inventaram isso, acho que foi nos anos 90. Então quem pratica esporte, pô, quer consumir o troço no meio da atividade, quer seja numa corrida, sei lá, em movimento. E tu tá suado, né? E tu pegar um troço ali, uma garrafa, escorrega. Então, o que que naquela época eles criaram, que hoje talvez todo mundo já seja assim, aquele friso no meio da embalagem, uma texturinha, que é justamente para facilitar a empunhadura. Ainda que suado, ainda que molhado, eh, permite escorregar menos, dá uma aderência maior. Coisa simples, né? Falar isso hoje, né? Não sei se vocês já se ligaram nisso. Essas garrafas PET, volta no tempo, quando criaram as garrafas PET, não existia aquele anel logo embaixo da rosca, da rolha. Tem garrafa PET aqui, deixa eu ver, a minha não é PET, mas finge que é uma PET isso aqui, tá? E aqui em cima você tem a rosca, né, a rolha, né? E embaixo, no início, não tinha o anel, que nem essa daqui não tem, esse Tupperware aqui, né? Vocês lembram de um anel que tinha aqui no pescoço, embaixo da rosca, da rolha? Para que era esse anel? Para você pegar a garrafa por aqui pelos dedos e não escorregar. É uma utilidade, aí seria mais manipulação, né? Mas era uma utilidade muito interessante. Mas voltando então na comunicação, lembra do refrigerante 7-Up? Uma das propagandas de refri que eu mais me lembro que eles exploravam essa coisa da imagem. Eu não vou entrar no mérito de se o refri é bom ou não, mas eles investiam muito na questão da embalagem. Enfim, então, gente, a embalagem ela tem essa propriedade também de convencer o consumo pela embalagem, pelo que a embalagem comunica, tá bom? Quesitos legais. Então, todo tipo de produto tem uma NBR, né? Uma norma que regule, que tem que dizer se é alimento, tem que dizer qual é a composição, validade, fabricação, lote, etc, etc. Dependendo do item, tem que ter especificações de como acondicionar, estilado para cima, enfim. Então, tudo tem uma NBR, ou seja, que a embalagem tem que atender quanto aos requisitos legais, tanto nacionais quanto internacionais, tá bom? E o armazenamento, que eu coloquei aí, esse sexto quesito, ele conecta bem com o terceiro, né, que é a manipulação. Então, de que serve a gente raciocinar como propriedade da embalagem o seu autoarmazenamento? Uma embalagem que eu julgo ser assim perfeita, caixa de cerveja, aquelas de plástico que cabem 24 garrafas. Sob a ótica do armazenamento, pô, a embalagem é perfeita, você pode botar tantas quantas você conseguir manipular que não vai deformar. O que é deformar? Não vai amassar, não vai comprometer o item dentro. Você até chuta aquela caixa que não compromete. Sabem, caixa de cerveja de 24, de garrafa? Claro, claro. Para mim é a embalagem mais perfeita que inventaram, né? É uma embalagem secundária, né? Primária são as garrafas e depois vem a caixa. Tá bem, gente? Então, vamos fazer um intervalo agora e depois na volta vamos trabalhar em função das embalagens. Beleza? Alguma coisa que queiram questionar antes? Então, no meu relógio, diga, André. Não, tudo certo, é responder essa questão. Tá, obrigado. Então, no meu relógio, 20h35, 20 minutos. Então, 20h55, beleza? Combinado. Vou fazer uma pausa na gravação Isso. para não ficar aqui gravando nada, né? E daqui a 20 minutos a gente volta. Valeu. Olá, pessoal. Conforme o horário combinado. Passado aí os 20 minutos de intervalo. Estamos de volta. Me deem um oi aí para saber se estão aí. Legal, Cristiano. Oi. E aí, André, beleza? Deixa eu pedir uma gentileza para vocês. Eu devia ter feito isso no início. Eu até peço que vocês me ajudem com o meu Alzheimer aqui.
Todo início de aula eu pediria que todo mundo abrisse aí sua web para a gente poder fazer um print e botar lá no grupo do WhatsApp só para dar um oi. Pode ser, gente? Por favor? Já que não pedi antes, peço agora. Legal. Cristiano, Jefferson, vocês estão aí? Conseguem abrir a web só para fazer um print aqui? Legal, Cristiano. Jefferson? Jefferson. Uhul. Onde estarás? Não está. Bom, deixa então, Jefferson daqui a pouco chega. Eu vou contar 1, 2, 3 e já, e todo mundo no já? Pode ser? Bom, façam a expressão que quiserem também, né? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Aí. Tá, daqui a pouco eu jogo lá no. Obrigado, gente. Se quiserem fechar, podem fechar, mas se quiser deixar aberto também pode deixar. Fiquem à vontade. Daqui a pouco eu jogo lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Moçada, vamos para o trabalho, tá? Então eu peço que vocês tomem nota da problemática real de mercado que eu vou passar para vocês. Eu vou falar tudo e daí depois vocês, caso tenham dúvida, voltem, tá? Porque agora o nosso bloco vai ser esse, né? Nós vamos trabalhar, beleza? Então, por favor, anotem aí por gentileza. Eu vou dar a questão geral e depois eu vou dar os passo a passo, tá? A questão geral é a seguinte: como que a gestão de embalagens, como que a gestão de embalagens pode agregar valor ao nosso negócio? Então, repetindo, como que a gestão das embalagens pode agregar valor ao nosso negócio, ao meu negócio, cada um vai falar do seu, né? Ou do negócio que quiser falar. Essa é a pergunta geral. As respostas parciais deverão perpassar por quais caminhos? Dois, na verdade, dois grandes caminhos, tá? Primeiro, o dos 6 passos que a gente viu ali, ó. Então, para responder essa pergunta, vocês vão ter que dizer mais ou menos assim: a minha embalagem, a gestão das embalagens proporciona uma proteção de tal jeito, papapá. Proporciona contenção de tal jeito e papapá. Proporciona uma boa manipulação de tal jeito, nananã. E assim por diante, os 6 quesitos. Agora, o mais importante, gente, prestem bem atenção nisso, não é vocês descreverem, explicarem, apresentarem técnicas revolucionárias dos 6 itens, ou seja, a gente usa aqui um material de embalagem que protege. Lembra do filme do Pantera Negra, da roupa dele, que absorvia energia telecinética? Não adianta a gente só apresentar a propriedade da embalagem. Então, esse é o primeiro bloco de respostas. Vocês vão ter que desenvolver esses 6 argumentos. Mas esses 6 argumentos, aí vocês podem fazer isso de maneira separada ou conjunta, eles têm que costurar, eles têm que concluir em direção ao que o produto, a produção, a empresa de vocês se propõe a diferenciar no mercado. Então, eu vou dar um exemplo completo aqui. Então, eu trabalho numa empresa que produz calçados, tá? Não é o meu caso é logístico, né? Mas eu vou falar de algo mais tangível aqui para facilitar talvez o entendimento. Então, eu tenho uma fábrica de calçados, eu trabalho numa fábrica de calçados, tá bem? Então, quando eu for responder a pergunta geral, como que a gestão das embalagens agrega valor ao meu negócio? Então, eu estou falando da minha fabricação de calçados, beleza? Tá. Então, eu vou responder, primeiro bloco, os 6 pontos. Uma boa proteção proporciona a preservação do tecido do calçado, que é de couro, que daí precisa ter a proteção. Então, você vai ter que conectar as propriedades, proteção, contenção, manipulação, às especificidades físicas, químicas, quaisquer que sejam as especificidades, de valor do meu produto. No meu caso do exemplo, calçados.
Então, vocês vão desenvolver 6 argumentos para cada propriedade da embalagem, em função da natureza do meu produto. Até aqui, ok? Falem comigo, por favor. Primeira Ok. parte é essa. Ok. Tá. A segunda parte, que é tão importante quanto, na verdade, eu acho até que é mais importante, depois de desenvolver esses 6 argumentos em função do meu produto, eu tenho que costurar isso em função do quê? Da proposta de valor do meu produto. O que que eu quero dizer? Eu vendo, a minha organização vai no mercado vender esse calçado sob qual apelo? Ou sob quais apelos? Aqui, para fins de exemplo do exercício, do problema que eu estou passando para vocês, vocês podem pegar só um apelo, tá? Apelo é diferencial competitivo, apelo competitivo, né? Que às vezes a empresa, a produção, ela pode ter mais de um apelo. Então, por exemplo, o meu calçado, a minha empresa pode chegar para o mercado e dizer assim: compre esse meu calçado através das minhas propagandas, meus investimentos de marketing, de divulgação, compre meu calçado porque ele tem custo mais baixo. Então, o meu apelo mercadológico é custo, pode ser? Ou compre meu calçado porque ele tem um apelo de design melhor. Compre meu calçado porque ele é ambientalmente sustentável. E assim vai. Então, aqui no exemplo, esse segundo bloco, vocês têm que pegar pelo menos um apelo e fazer toda essa concentração dos 6 argumentos ali de proteção, contenção, manipulação, comunicação, quesitos legais e armazenamento. Como é que isso conecta com esse apelo? Então, por exemplo, se o meu apelo do meu calçado for custos, então eu chego para o mercado e digo: compre meu calçado porque ele é mais barato, tá? Eu não vou questionar se o quesito, se o apelo de vocês é o melhor ou não. Isso não importa. O que importa é a capacidade de vocês conectarem os argumentos, aqui pontualmente falando, das embalagens, das propriedades das embalagens, com este apelo. Ou seja, como que esse segundo bloco, então, tem que ser assim, ó. Como que esta proteção que no primeiro bloco vocês apresentaram como é que funciona, para o meu produto, que no meu exemplo é calçado, ela agrega valor ao apelo de custo baixo. Como é que esse sistema de proteção que a minha embalagem oferece para o meu calçado agrega valor ao meu argumento? Compre meu calçado porque ele tem custo baixo. Da mesma forma para os outros. Como que toda aquela argumentação que no primeiro bloco vocês desenvolveram de contenção ajuda eu vender sob o meu calçado sob o apelo de custo baixo. Entenderam? Então vocês vão responder aquela pergunta geral de que maneira? Através de 2 blocos. Primeiro bloco, detalhando por cada propriedade, então como que cada propriedade da embalagem, proteção, contenção, etc., agrega valor, mas essa agregação de valor, ela vai ter qual direcionamento? O que depois vocês vão dizer, qual é o apelo. Então, a proteção a minha embalagem oferece uma proteção de tal maneira que corrobora com a sustentabilidade ambiental. O sistema de proteção que a minha embalagem, contenção, desculpa, que a minha embalagem oferece, agrega valor à minha sustentabilidade ambiental desta forma. Então, vejam, o importante, gente, o mais importante, não é o que vocês vão dizer sobre cada propriedade, contenção, proteção, manipulação, comunicação, quesitos legais e armazenamento. E nem tampouco o mais importante é o argumento, o apelo competitivo. O mais importante é como que conecta uma coisa com a outra. Como é que os atributos de proteção, contenção, manipulação, comunicação, quesitos legais e armazenamentos agregam valor ao que vocês estão dizendo ser o apelo competitivo do seu produto no mercado. Entenderam? Tudo bem? Sim. Hum. Ah, se eu colocasse, por exemplo, uma vedação adequada, de uma embalagem, no caso eu vou estar fazendo sobre perfume, né? Em qual quesito ela poderia se encaixar? Seria na própria Vedação, proteção? a No, vedação,
É a vedação do meu perfume para que preserve a fragrância dele, né? Tipo, se eu fizesse que nem ali que você estava falando, que o meu diferencial competitivo seria a fragrância duradoura do meu produto. Ótimo. Aí a vedação, ela se encaixaria Eu enxergo numa como proteção, contenção. Eu enxergo como numa contenção, porque vedação é você impedir que algo saia, né? Que algo vaze, isso, né? tipo, que o ar, tipo, não entre em contato com a fragrância. Não sei se tem Ah, alguma tá. lógica, mas Então perfeito. Então, desculpa. Aí você já colocou numa perspectiva de fora para dentro. Então, já é uma proteção. Assim, ó, Jennifer, é uhum. importantíssima essa sua pergunta, tá? Vocês conhecem mais o produto de que estão falando do que eu. Então, por isso, de novo, vamos voltar aqui ao entendimento das propriedades, o que que é proteção, o que que é contenção, o que que é manipulação, comunicação, quesitos legais e armazenamento. Vocês precisam ter clareza sobre o entendimento teórico, vamos dizer, né, conceitual teórico dessas propriedades, dessas 6 propriedades de embalagem que eu coloquei, para justamente conseguir adequar a argumentação desse problema que eu coloquei para vocês para o mercado. Entendam, gente, que assim, eu estou fazendo um esforço acadêmico até, né, de explicar o que que é proteção, o que que é contenção, o que que é todas as propriedades, mas, na verdade, o que importa é vocês terem um entendimento disso para poder fazer essa atividade que eu estou passando agora, que é o que o mercado precisa saber. O mercado precisa saber, por exemplo, Jennifer, se você me permite, tá? O mercado precisa saber o seguinte: pô, por que que eu vou comprar o perfume da Jennifer? Ah, o apelo dela é a fragrância, né? Ok. Então, como a aula de hoje é de embalagem, né? Então vamos tratar disso. Aí a Jennifer, a empresa, vai chegar para o mercado e vai dizer: olha, a embalagem nossa, veja, estou falando de embalagem porque é a nossa aula de hoje. É claro que para o mercado você não vai falar só da embalagem, né? Mas sendo a aula de hoje de embalagem, então vamos focar nela. Então a embalagem agrega valor à fragrância, que é o apelo do produto da Jennifer, de que maneira? Protegendo de tal forma, contendo de tal forma, manipulando, permitindo uma manipulação de tal forma, permitindo, oferecendo uma comunicação do que tem dentro de tal forma. É isso, tá? Então, no teu exemplo, Jennifer, fragrância é o apelo, é o segundo bloco. O primeiro bloco é como que proteção, contenção, manipulação funciona na tua embalagem do teu perfume, dos teus perfumes, né? O que que importa para o mercado é como isso conecta uma coisa com a outra. Diga. Aham. É que, na verdade, tipo, trazendo esse mesmo exemplo, é que vai depender da perspectiva, porque ela pode se encaixar tanto ali como uma proteção e sim como uma contenção, sei lá. Ah, cuidar Esse para não é o quê, né? problema. Uhum. Tá tudo certo. Esse não é o problema. Sim, Tem eu um ditado, entendi. hoje eu estou cheio dos ditados, né? Um ditado esportivo do vôlei que diz assim: é melhor 2 irem na bola do que os 2 ficarem na dúvida e ninguém ir. Daí a bola cai. Aí é ponto para o adversário. Então, de repente, a tua argumentação ela pode meio que entrar, invadir um argumento de proteção no de contenção e vice-versa, não importa, tá? O que importa é haver aquela ponte entre os atributos da embalagem com o apelo comercial, com o apelo concorrencial, tá bem? Naturalmente, né, gente, nem todas as propriedades da embalagem vão ter, vamos dizer assim, o mesmo impacto nesta ponte com o apelo comercial. Muitas embalagens vendem mais pela questão da comunicação, pelo visual. Outras embalagens não, outras embalagens têm um apelo mais, de fato, de proteger, outras de conter, outras de manipular. Então, assim, eu estou pedindo para vocês falarem dos 6 só para forçar mesmo vocês a trabalharem todos os atributos. Mas, na real, você vai ter sempre um atributo que fala mais alto, cuja ponte vai conectar mais forte. Eu estou direcionando vocês a falar dos 6 e fazer essa conexão dos 6 com esse apelo, só para que vocês possam exercitar todos.
Mas na vida real, eventualmente, vocês vão falar só de um, dois, sei lá. Aqueles que vocês entendem ser o diferencial. Não, a minha embalagem aqui, ela vende porque ela comunica muito bem. Então, o professor Capec falou que tem que vender usando todos os argumentos. Não é isso. Vocês usem na medida que acharem oportuno, né? Então, eu estou aqui exercitando com vocês todas as possibilidades para que vocês tenham mais ferramentas. Se na hora vão usar todas ou não, quem vai dizer isso são vocês e a realidade, né? Tá bom, dona Jennifer? Ok. Restante, pessoal, entenderam? Então, pergunta geral. Como que embalagens agrega valor ao meu produto, à minha produção, ao meu negócio? Para responder, 2 blocos. Primeiro, enumera ali as 6 propriedades e diz como que cada uma delas vai funcionar com o produto que vocês estão falando. E o mais importante é conectar isso com o apelo, com o diferencial competitivo, com aquilo que vocês dizem para o mercado. Comprem comigo porque o meu produto tem esse apelo. Não importa o nome do apelo, tá, gente? Não tem tabela bonitinha que diga palavras chavões assim, né? Custo, sustentabilidade. Pode ser a fragrância, que é uma propriedade específica no caso aí da Jennifer, né? Do produto dela. Tá bom? Tá Dúvidas, bom? pessoal? Não, entendido, vamos lá. Depois a gente tira dúvidas conforme for escrevendo aqui, vai. Vamos Isso. conversando. Então, eu vou ficar aqui à disposição de vocês, online, obviamente. Vou só tirar minha câmera aqui para não ficar atrapalhando com a minha feiura. E vou ficar aqui à disposição de vocês caso vocês tenham alguma dúvida. O bloco de atividades é esse para hoje. Então, amanhã a gente vai tratar de gestão de riscos, né? Seguro de carga, amanhã de manhã. Então, o que eu tenho para vocês em termos de bloco de tarefas, de competências e tarefas é esse. Caso deem por satisfeitos, e forem desligar, então até amanhã, 9 horas da manhã. Eu vou ficar aqui até o último aluno estar aqui online, tá bom? Inclusive, eu vou fazer uma pausa na gravação quando eu sair da tela, para também não ficar gravando nada, né? Tá certo? Aí, à medida, se alguém falar alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, eu passo a gravar, porque daí para ficar registrado. Tá bem, gente? Ficou claro o que é para fazer? Beleza. Sim. Então tá. Então, bom trabalho. E caso ninguém fale comigo, então até amanhã. Caso fale, já voltamos. Então, vou dar uma pausa na gravação agora aqui e vou fechar minha câmera, mas vou ficar de ouvido ligado em vocês.